Amém. Boa noite a todos. Cumprimento todos com a graça de Deus. Mais um dia aqui na casa do Senhor, né? Glórias a Deus. Pode ficar sentado, tá? Lá em Josué 1:9 diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Quantas vezes, né, a gente desanima, pensa em desistir. Tantas coisas que vem acontecendo durante o nosso dia. Sobre essa caminhada que a gente está tendo com o Senhor. Mas a palavra dele é que diz, né, para a gente se encorajar, não desistir, se firmar, porque Ele está conosco. Todo momento, Deus está conosco. E eu creio muito nele e creio que ele já está presente aqui. Então, ele te encoraja nessa noite. Com todo o seu coração, ore a ele. Aquilo que tenha te desanimado, tenha tirado o teu foco. Muitas vezes a gente desanima até de orar a ele, de buscá-lo. Então, eu falo por mim, né? E eu te encorajo essa noite a você falar com todo o seu coração. O Pai está aqui, Ele quer te ouvir. Eu creio que Ele há de fazer grandes coisas essa noite. Ele só quer ouvir a nossa voz, que a gente seja sincero de todo o nosso coração. Então continue sentado, feche seus olhos nesse momento e fale com o Pai. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, Pai, antes de tudo queremos te agradecer, Deus, por estarmos aqui reunidos em teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na nossa vida, Pai. Eu creio que o Teu plano é perfeito, Pai, na vida de cada um aqui, Deus. Pai, que a gente possa entender que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, e o Senhor está à frente, Pai, de tudo que vem acontecer, Pai, dos problemas, Pai. O Senhor, como Pai, sempre tem preparado o melhor para o seu filho, Deus. Então eu te peço, Pai, eu oro, Pai, por cada filho teu aqui, Pai, que a gente venha colocar o Senhor na frente, Pai. O Senhor é o nosso alvo, Pai, principal. E eu creio que as demais coisas, Pai, serão acrescentadas em nossa vida, Pai. Que a gente possa entender que o teu plano é perfeito, Pai, para cada um aqui, Deus. Só temos graças a te dar, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Pai. Pai, quebra o nosso coração, enche, Pai, enche a nossa mente com o Teu amor, Pai, e que a gente nunca venha a desistir, Pai. Em primeiro lugar, Pai, de Te buscar, Pai, e eu creio que as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida, Pai. Eu creio, Pai, na Tua palavra, Pai, e eu não vou desistir, e não vamos desistir, Pai. Em primeiro lugar, de buscar, Pai, a Tua face, a Tua presença, Pai, com todo o nosso coração, dando o nosso melhor para o Senhor, Deus. Pai, continue conosco nessa noite, Pai. Prepara a palavra, prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra, Pai. Que o nosso coração seja fértil, Pai. E eu creio, Pai, que o Senhor ainda há de fazer muitos milagres, Pai, em nosso meio, Pai. Muito obrigado. Eu te louvo, eu te agradeço, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? Pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Aleluia! Estamos aqui, o Senhor nos escolheu, o Senhor tem nos preservado em vida, nós temos que ser gratos a Deus pela vida, nós temos que ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado, pela família que está aí com você. Obrigado, Jesus. Queridos, quero compartilhar hoje uma palavra e eu vou precisar da sua atenção para a gente seguir a linha de raciocínio. Eu creio que algo tremendo o Senhor quer fazer aqui hoje. Amém? Amém? Temos que ter expectativa no nosso coração. Que cada um encontre aquilo que
busca. Você está aqui, não é para simplesmente estar nessa cadeira e dizer, eu fui no culto hoje. Não é verdade? Temos que estar aqui com fome, com sede. O que Deus quer falar comigo hoje? Qual que é a palavra que o Senhor tem para mim essa semana, para eu andar em vitória? Temos que ter expectativa no nosso coração. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas 10. Se você tem um aplicativo e quiser colocar na versão que eu vou estar lendo, é na NVI, Nova Versão Internacional. Lucas 10, do 17 ao 20. Lucas 10, do 17 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, e dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. O que Jesus quer falar hoje? Põe a mão no teu coração. Senhor Deus, tua palavra é viva, poderosa, tua palavra é eficaz. Fala conosco, revela teus mistérios nessa noite. Que o nosso coração seja tocado por essa palavra, por tua voz, Senhor Deus. Que nossa vida seja impactada hoje nessa noite com aquilo que tu tens a dizer para a tua igreja, para a tua noiva. Nos abençoa nessa noite, traz revelação, traz, ó Deus, entendimento em nome de Jesus. Amém. Querido, imagina você voltando de uma missão. Esses 72 estavam numa missão e eles voltaram alegres. Alegres, não sei se extasiados, e a primeira coisa, quando eles encontraram Jesus, eles falaram assim: Senhor, até os demônios se submetem a nós, vírgula, em teu nome. A alegria deles em ver o poder de Deus agindo, mas ele falou: até os demônios estão se submetendo a nós, pelo teu nome. Aí, qual é a resposta de Jesus? O que diz aí na sua Bíblia? Ele respondeu o quê? Alguém lê aqui na igreja, pastor Rodrigo? Eu volto para Jesus dizendo: Jesus, cumprimos a missão, estamos alegres, muito felizes, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Aí Jesus não disse muito bem, parabéns. Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. E aí, em seguida ele fala: eu dei autoridade a vocês, sim, para pisarem cobras, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Sim, eu dei poder, autoridade para vocês, é verdade. Nada lhes fará dano. Sim, eu dei para vocês esse poder. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida nos céus. Fico pensando, por que Jesus deu essa resposta? Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, para os discípulos que estavam voltando de uma missão.
eu fiquei me questionando, refletindo, pedindo a Deus. E uma das coisas que pode ser que Jesus queria dizer, que ele estava se referindo à autoridade que o Senhor, o Deus Pai, desde sempre teve. Porque quando os discípulos estavam falando, alegres porque os espíritos se submetiam, Jesus já falou, eu vi quando Satanás caiu do céu. Ou seja, eu vi quando o meu Pai expulsou Satanás do céu. Podia estar falando da autoridade que sempre Deus, o Pai, o Senhor, teve. Porque Deus tem autoridade. Amém, igreja? Deus tem autoridade. Todo o poder Ele tem. Mas também podemos refletir por que Satanás foi expulso do céu. Por que Jesus quis dizer, eu vi quando Satanás caiu do céu. Por que ele caiu do céu? Porque ele foi expulso. Uma ordem de despejo. Por quê? Por quê? Um anjo que estava no céu, que adorava a Deus, de repente, se você, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas no livro de Isaías, vou citar aqui, Isaías 14, diz que ele começou a ele queria ter um trono acima, ele queria ser adorado, e eu fico me questionando o que Jesus queria dizer para aqueles discípulos que estavam tão assim, porque os demônios se submetiam, como que querendo talvez dizer a eles e talvez dizer a nós, cuidado, você pode ter poder, você pode ter autoridade, mas isso não é garantia da sua salvação. Se você não... estou arrepiada aqui. Se você não adorar a Deus, se você não se submeter a Deus, se você não der a glória a Deus, Satanás continua com poder, como diz o pastor Rodrigo. Ele é ainda quem é, ele foi expulso do céu, ele ainda está agindo. Se você não der glórias a Deus, se você não reconhecer Ele como Senhor, e você se colocar como criatura, e Ele o Criador, e você o adorar em tudo que você fizer, se você reconhecer que todas as tuas conquistas, todas as tuas vitórias, tudo que Deus te deu, é por causa dEle, você vai dar glória a Ele. Você vai dar honra devida ao seu nome. Você vai entender que você precisa tirar um dia da sua semana para vir e cultuar a Deus, o Deus que te deu vida, te deu saúde, realizou sonhos, te deu família. Então, cuidado. Você pode ter poder, unção, realizar milagres, como Jesus dizia, Jesus, em teu nome fizemos isso, isso, isso e isso. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Está entendendo como é sério isso? Você vem feliz de uma missão. Uau, pastor, deixa eu te contar da missão. O Senhor me enviou, coisa aconteceu. Teve gente que se rolou no chão, foi liberta. Uau, 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 uau. Eu vi Satanás caindo do céu, como ela foi a resposta de Jesus a essa alegria toda deles. Isso traz muito temor ao meu coração. Muito temor. Então, Satanás queria a glória, queria erguer um trono acima do trono de Deus para ser adorado. O que Deus fez? Expulsou. Por isso que Jesus diz, contudo, tenham maior alegria. Não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. E o que Jesus quis dizer isso? Que teu nome está escrito nos céus, se você recebeu Jesus como Senhor. Talvez Jesus estava querendo dizer, se lembrem do mais importante. Para Satanás não tem mais jeito, para ele é condenação. Mas para vocês foi pago um alto preço, para vocês terem perdão. Para o diabo não tem mais perdão.
para você tem perdão, eu não sei o que você errou, que caminho você trilhou, se você voltar para Jesus e clamar, o sangue dele te lava. O sangue dele te lava. Ele faz novas todas as coisas. Eu fico pensando, por que Jesus deu essa resposta? E ele falou, tenham alegria, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Nos lembrando que para nós há uma chance, nos lembrando que para nós há perdão, nos lembrando que da onde Satanás foi expulso, pode ser o nosso destino, o céu está com o Senhor. Então se alegre, porque o nome seu, se você aceitou Jesus, recebeu Ele como Senhor, como Salvador, o teu nome está escrito nos céus, e nunca esqueça disso, que nenhuma glória desse mundo roube de você dar a glória a Deus, nenhuma conquista sua faça você se esquecer que é por meio dEle, que é só por Ele. Amém, igreja? E teve seres que presenciaram essa rebelião no céu. Porque se você vai estudar a Bíblia em Apocalipse, e há relatos aqui e ali, você junta, diz na palavra de Deus que 1/3 dos anjos ali foram juntos, se rebelaram. Suponho e acredito que os outros 2/3 foram testemunhas. Né? Foram testemunhas. Presenciaram essa audácia de Satanás e o que aconteceu com Satanás e os outros anjos caídos quando foram expulsos, mas 2/3 ficaram. E o que acontece quando na nossa vida, no dia a dia, alguma coisa muito assim séria acontece? Tipo assim, alguém no teu trabalho aprontou, fez alguma coisa, o chefe tomou uma decisão drástica, talvez demissão por justa causa. O que vai ser o bochicho? O que vai ser o comentário entre os funcionários? Você viu? Você viu o que aconteceu com fulano? Você viu? Você viu o que aconteceu com ele? E eu fico pensando, o que os anjos falaram uns para os outros, assim, depois que isso aconteceu? E eles ficaram reconhecendo o Senhor como Deus ali, adorando sua santidade, sua majestade. E tem um texto que eu quero que você, se puder, já vai abrindo a sua Bíblia. Em Isaías, capítulo 6, eu creio que você já conhece esse texto, mas Deus me chamou a atenção desse texto de uma maneira que, olha, eu já li esse texto e preguei não sei quantas vezes sobre esse texto, mas tem hora que parece os nossos olhos se abrem para uns detalhes assim que você não enxergava antes. Eu sempre enxergava esse texto. Tá, vamos ler, já vou explicar. Isaías 6, vamos ler do 1 ao 4. No ano em que morreu o rei Uzias. Quem estava no retiro e lembra de Uzias? Uzias tem que morrer. A Simone lembrou. Eu preguei sobre Uzias. O nome dele significa: o Senhor é... acho que a minha força, o meu ajudador. Aí começa a dar tudo certo para Uzias. Não, o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha força. E as coisas vão dando certo quando vê ele. Eu sou forte, eu sou forte. Eu sou forte, o Senhor é a minha força. Eu sou forte. Mudou. E fala que o orgulho tomou conta dele e foi o motivo da queda dele. E eu ministrei isso no retiro, que tinha a ver com a lepra. E o fim dos dias dele, resumindo, foi isolado de todo mundo, leproso. Não vou pregar sobre Uzias, mas no ano em que morreu Uzias, o orgulho
Isaías fala: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Então, o que Isaías estava vendo? Estava tendo uma visão, e ele via o Senhor. Ele via um trono, ele via o Senhor assentado nesse trono alto e sublime, e a aba de sua veste enchia o templo. Ele estava vendo isso. Vendo, diga vendo. Vendo. Versículo 2. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam... O que diz aí na sua Bíblia o 3? Isaías 6, para quem quer abrir. O que diz o versículo 3? E proclamavam... Não, proclamavam, o que diz? Eu sempre, quando li essa passagem, eu ficava, proclamavam santo, 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 santo. Aí, eu estava meditando, o Senhor falou. Eles falavam uns aos outros. Tipo assim, um grupo daqui, vamos falar? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Agora aqui fala para lá. Santo, santo. Só aqui vai falar. Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aí esse lado fala. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E aqui de novo falava para lá. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Falavam uns aos outros. Fico pensando, por que tem até uma música, né? O que faz os anjos se deterem na presença do Senhor? O que faz eles ficarem declarando? E juntando tudo isso, da queda de Satanás, de os anjos presenciarem essa rebelião no céu, eu fico pensando, será que eles não ficam declarando, não esquece. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não esquece. Satanás esqueceu o que aconteceu com ele. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Não esquece. Santo, santo, santo. Uns aos outros declarando. Como se fosse, não esquece. Não esquece. Não esquece o que Deus é, não esquece. E lembra que eu disse, Isaías estava vendo o trono, e quando ele começou a ouvir isso, que o Senhor é santo, santo, santo. E ele estava ouvindo santo, santo, santo. E aquelas vozes eram tão fortes que diz que até os batentes, tudo começou a tremer, porque eles declaravam santo, santo, santo. E o outro lado, santo, santo, santo. Quando ele não só contemplou, mas ele ouviu quem Deus é, algo aconteceu na vida de Isaías. Sabe o que aconteceu? Ele disse assim: ai de mim, porque sou homem de impuros lábios, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Quando a gente começa a ter consciência quem Deus é e declarar, gente, aquilo lá tomou conta, aquela declaração, é como se aquela santidade toda pegou nele assim. E sabe quando você compara uma roupa que você acha que está branca, daí você põe uma branquíssima, daí você vê, ops, isso aqui também é amarelada. A única coisa que ele pôde dizer é: ai de mim, porque Deus é santo. Ai de mim. É a continuação aqui do capítulo. Você conhece essa história que já foi pregada milhares de vezes?
Aí vem um anjo, traz com uma tenaz, uma brasa viva, coloca na boca de Isaías e fala: o teu pecado foi perdoado, a tua iniquidade foi tirada. Mas eu fico pensando, queridos, no poder que há quando a gente crê e quando a gente confessa. Crer e confessar. Você já vai entender. Abre Romanos 10, 8 ao 10. E agora sim estamos entrando no tema da mensagem. Isso tudo foi para você entender o que estava acontecendo, entender por que Jesus falou lá de Satanás, entender a queda de Satanás, entender os anjos declarando santo, entender o que aconteceu com Isaías, que disse: ai de mim, porque ele estava naquele ambiente santo, 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 e ele: olha a minha vida como está. Mas ele foi purificado. O que diz Romanos 10, do 8 ao 10? Vou ler na Nova Versão Internacional. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Aonde que está? O que está escrito aí? Está em sua boca e em seu... Diga, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé. Diga, palavra da fé. Palavra da fé. Que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca, diga para alguém isso. Se você confessar com a sua boca, de novo para ele gravar. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então eu vou ser salvo se eu crer só no meu coração? Eu preciso também confessar com a minha boca. É tão interessante esse negócio de confessar, porque Jesus disse, ó, se você quiser ser um cristão 007, ó, vamos ter problema. Se você me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você precisa confessar. Você precisa ter uma vida que confessa Jesus. Nas suas atitudes, nas suas palavras. Vão saber que você é crente. Vão saber que você é de Jesus. No seu trabalho, na sua escola, na sua família. Se você confessar com a sua boca e crer no seu coração, será salvo. Pois com o coração, o que diz ali o 10? Pois com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Quando você confessa santo, santo, santo é o Senhor, Ele é santo, Ele é santo, 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 santo. Você está declarando essa palavra de fé. Você crê no seu coração, mas você também confessa com a sua boca. Essa santidade começa a tocar a tua vida, como Isaías, ai de mim. O Espírito Santo começa a agir, quando vê isso que você está declarando, começa a agir na sua vida. Quando você declara que Jesus é o Senhor, não foi isso que nós lemos? Se você crê, confessar que Jesus é Senhor, você crê também no teu coração, será salvo. Declarou Senhor. Salvação, Ele é o Salvador, Ele é Senhor. O que acontece? A salvação entra. Porque se eu creio, se eu confesso, eu sou salvo. Isaías estava naquele ambiente santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo. Ai de mim, eu sou pecadora.
já veio um anjo trazendo a brasa viva e purificou. Ou seja, aquela santidade que estava sendo declarada, aquele ambiente que estava sendo declarado quem Deus é como se tocou. Vai tocando o teu corpo, vai tocando tua alma, vai tocando o teu espírito, e você vai experimentando uma mudança, uma transformação, e você é transformado naquilo que você foi declarando. Deus é minha salvação e você é salvo. Aqueles que ousaram crer, Deus é a minha cura, Deus é a minha cura, eu creio no coração e confesso com a boca. Aquela cura vem e vai agindo e vai curando. Deus é o meu redentor. Ele pagou o alto preço. Você crê no coração e você confessa com a boca. E aquilo vai agindo em você. Você vai entendendo que você não precisa andar naquelas prisões que você andava, porque você confessa e crê que Ele perdoa, que você pode ser livre das amarras de Satanás. Está entendendo? Nós precisamos ser uma igreja que não só crê no coração, mas que confessa com a boca. Confessa com a boca. Confessar o quê, pastora? O que Ele é. Que Ele é Senhor. Que Ele é santo. Que Ele é o Deus que cura. Confessar, proclamar, crer no coração e confessar com a boca, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Aleluia! Abre 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, lá nas epístolas, 1 Pedro 2:9. Alguém com muita autoridade aí vai agora declarar. O que diz esse versículo? 1 Pedro 2:9. Alguém, um varão valoroso, uma mulher valorosa. Pode ler bem alto. Aleluia. Não, até aí. Está falando quem a gente é. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, povo de propriedade. Na tradução que Ademar leu, povo adquirido. Para quê? Com uma missão. Que é, Rosana? Irmãos, você precisa proclamar. Fala para quem está do seu lado, você precisa proclamar as grandezas de Deus. Você precisa contar, irmão, o que Deus fez na tua vida. Ele te tirou das trevas e te trouxe para a luz. O mundo precisa saber, você precisa contar. Tua boca precisa confessar, anunciar as grandezas de Deus. Gente, tem tanto testemunho que está escondido aí no teu coração, que às vezes o irmão que está aqui na mesma igreja não sabe. Você precisa contar. Reinaldo, você precisa contar para alguém aquilo que aconteceu aquela vez na tua empresa, aquela placa, você precisa contar, Reinaldo. Pastor Rodrigo, você precisa contar. Fernanda, você tem tanta coisa para contar, Fernanda. Dona Noêmia, quanta coisa para anunciar as grandezas de Deus na sua vida. Maristela do céu, quanta coisa para proclamar as grandezas de Deus, hein, Carlos? Casal aí, ó, Lipe e Ana, não tem para contar? Tem para contar. Simone, dá um livro, não dá um livro? Hein, Dona Cida? E o Carlos e a Carla, que andam com um milagre ambulante aí, essa menina doce?
Jô, tem gente que não conhece a história. Tanta coisa, mas da gestação da Júlia. Como Deus trouxe esse varão valoroso naquele retiro. Tem gente que não sabe aqui nessa igreja. Edemar, da onde Deus te tirou, né? Priscila e Alex, que história. Milagre que está no ventre, né? Eu tenho também tanta coisa para contar e eu quero dizer que vocês vão ter que começar a me ouvir. Eu vou começar a compartilhar mais. Gente, nós precisamos anunciar as grandezas daquele que nos chamou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Precisamos não só crer, eu creio que foi Deus, você precisa contar, você precisa confessar com a tua boca. Aleluia! Aleluia! E, rapidamente, abre lá, eu vou citar algum versículo ou outro, mas só para você saber onde é que está na história, Gênesis 22. Esse negócio de declarar, de confessar com a boca. Quantos aqui sabem a história de Abraão? Abraão. O tão sonhado Isaac. Aí Deus dá o Isaac, que significa riso, né? E ele está ali com o seu filho, pensando, Deus respondeu a minha oração, estou aqui com o meu milagre, meu Isaac. Aí Deus fala para ele, Gênesis 22. Eu vou citar alguma coisa aqui entre o versículo 7 e 14. Abraão. Abraão, pega o teu filho e sacrifica ele para mim. E ele foi. Teve uma hora, acho que o pai da fé, né, ele falou para os servos, fiquem aqui, porque depois nós voltaremos. Ele já estava, acho que, profetizando, vou voltar com meu filho. Mas foi, está aqui relatado. E ele vai arrumando lá o lugarzinho, talvez a lenha, tudo. E chega uma hora que o filho fala assim, pai, não estou entendendo. A lenha está aqui, já está aceso o fogo, está tudo aqui. Pai, não estou entendendo isso aqui. O senhor me trouxe junto aqui, estou achando estranho. Está tudo arrumado, mas cadê o cordeiro, pai? O que Abraão falou? Vamos ler o 7 em diante? Gênesis 22, 7 a 14. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. Ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, o que ele declarou? Deus proverá. Deus já tinha provido? Ele já estava enxergando o cordeiro? Não. Mas ele declarou, ele confessou com a boca. Ele não só creu no coração, ele confessou com a boca. Deus proverá para si o cordeiro. E vieram ao lugar que Deus dissera, edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaac. Então ele chegou a amarrar Isaac, seu filho, porque era o que o Senhor tinha pedido, né? O filho. Então ele chegou a colocar o filhinho dele ali, amarrou Isaac, seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o filho. Mas nessa hora, o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um
carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o quê? O Senhor proverá. Donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Ele declarou com a boca, ele cria no coração, declarou com a boca antes de ver. Depois ele viu o carneiro. Nós precisamos declarar quem Deus é. Porque quando eu declaro que Ele é, Ele declarou, Deus proverá, Ele viveu a provisão, está entendendo? Quando você declara a cura, você vive a cura. Quando você declara Ele como Senhor Salvador, você vive a salvação. Você acaba vivendo aquilo que você crê e declara. Jeová Jireh, né? No original, Jeová Jireh. E tantos outros textos, irmãos. Josafá, 2 Crônicas 20, não precisa abrir. Quando aquela multidão vem contra Josafá, ele também, na sua oração, ele começa declarando quem Deus é. Quem Deus é. Eu vou só ler aqui, está em 2 Crônicas 20, 5 e 6. E orou: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra, és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a ti. Essa oração de Josafá. Quando uma multidão estava vindo, ele se colocou junto com todo o povo ali para jejuar, e ele faz essa oração, e se você vai ver na sequência, ele vai depois colocar o pedido dele. Ele vai dizer para o Senhor depois: ó, Deus, nós não temos força, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. É a sequência. Só que ele começa declarando: Tu és nosso Deus. Tu és rei. Tu governas. Entendeu? Aí ele vive depois, vem a palavra, o Espírito de Deus vem sobre Jaziel, traz uma palavra, uma direção para o povo, que Deus vai dar vitória, que a peleja é do Senhor. E ainda se não bastasse, Josafá se posicionando, declarando primeiro quem Deus é. Ele, na hora de descer para a batalha, no outro dia, ele ainda colocou cantores, levitas à frente do exército. À frente do exército. Se confiava no exército armado, colocou na frente do exército cantores, levitas. Para cantar o quê? O versículo que o pastor Rodrigo sempre inicia o culto. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Estavam indo para a batalha, enfrentar uma multidão. Colocou pessoas para irem confessando, declarando: deem graças porque Deus é bom. Deem graças porque Deus é bom. E estavam indo. Deem graças porque Deus é bom. E diz nesse texto, se você quer ler depois do capítulo 20 de 2 Crônicas, quando eles começaram a cantar e louvar, Deus pôs emboscadas lá nos inimigos. Eles começaram uns aos outros se destruir. Está entendendo, igreja? Quando você declara, você acaba vivendo aquilo que você vai declarando. Eles declararam: Deus é bom, Deus é... Estou indo para a batalha. Tem uma multidão de inimigo que quer o meu pescoço. Deus é bom. Eu te dou graças porque Tu és bom. Eu te dou graças porque Tu és bom. Eu estou indo, Senhor. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. Enquanto declararam, Deus estava agindo lá. Precisamos declarar, anunciar quem Deus é. Quem Deus é, o que Ele faz. Aleluia. E para encerrar, abre no livro de Deuteronômio 6. Gente, esse é um texto muito bonito. Se você
família, às vezes faz um devocional em casa, senta às vezes com seus familiares em casa, você lê em casa o capítulo inteiro, tá? Deuteronômio 6. Aqui eu vou citar alguns versículos, mas é um texto muito lindo assim para meditar. Não vou conseguir ler o capítulo inteiro aqui. Mas vamos ler do 10 ao 15. Deuteronômio 6, do 10 ao 15. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados. Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Abre um parênteses aqui. Está falando, quando Deus te conduzir à terra que Ele tem, a terra da promessa, quando você tiver do bom e do melhor, quando você estiver prosperando, com coisas que talvez nem foi você que plantou, você ganhou, Deus te abençoou. Continuando aqui. Com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos. Chega uma hora, parece que a gente come as coisas de Deus, vive e a gente fica satisfeito. Nossa, satisfeitos. Tenham, alguém tem na NVI? Cuidado. Tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito. Seja Deus querendo dizer, quando tudo ir bem na tua vida, nossa, que casa legal que você tem, que carro bacana, que emprego bacana. Quando as coisas começarem a fluir, você dizer, nossa, eu estou satisfeito. Cuidado. Não esqueçam o Senhor que te tirou do Egito. Seja Deus querendo dizer, nunca esqueça da onde Deus te tirou. Nunca esqueça do que Ele fez e aonde Ele te colocou. Da terra da escravidão. Temam o Senhor, tenha temor. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses. Não se iluda com esse mundo. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus que está no meio de vocês, é Deus zeloso. Lembra Satanás? Lembra quando os discípulos vieram todos alegrinhos porque os espíritos se submetiam? Lembra? E Jesus veio, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aqui como que esse texto dizendo, não se esqueça, não sirva outro Deus, não se desvia do caminho do Senhor, porque o seu Deus é Deus zeloso. Zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês e Ele os banirá da face da terra. Ou seja, se a gente se desviar, Deus é Deus zeloso. O Espírito Santo, Ele tem ciúmes da gente. Ele tem ciúmes da gente. E eu preciso ler, agora pula para o verso 20 ao 24. Famílias, pais, mães que têm filhos aqui. Vou ler na NVI também, Nova Versão Internacional. No futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês, filhos fazem perguntas, né? Filhos fazem muitas perguntas. Sobrinhos também. O que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês? O que Deus fala aqui? Vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão
poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais, maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a família, mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos, que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. Gente, pensa você falando para o teu filho, olha, Deus nos tirou do Egito. Deus nos tirou do Egito e os nossos olhos, filho, os nossos olhos viram o que Deus fez com Faraó, com o que Deus fez com o Egito, mas Ele nos tirou de lá a salvo e ainda nos conduziu para esta terra que você, filho, está desfrutando. Sempre diga para o teu filho, para ele dar valor às coisas, porque às vezes os filhos estão num lugar, você precisa falar o preço que foi pago. Você precisa, às vezes, anunciar a renúncia que você fez para talvez estar aqui hoje. Está entendendo? Os teus filhos precisam ouvir você, pai, mãe, falar de Deus. Aleluia! Teus filhos precisam ouvir você falando de Deus. Quem não tem filho, a gente fala para os sobrinhos. Falar de Deus. Falar do que Deus fez. Olha, Ele nos tirou e é Ele que nos colocou aqui. Nossos olhos viram muitos sinais, maravilhas. Quantas coisas nós temos para contar. E isso é um mandamento do Senhor. Se você vai ver no início do capítulo 6, o Senhor fala que é para falar quando estiver sentado, quando estiver andando, é para falar da palavra de Deus. É para, como que amarrar no pescoço, diz, acho que um versículo, fale da palavra de Deus, fale, anuncie. E eu quero dizer que se nós somos cristãos hoje, é porque essa mensagem foi sendo anunciada. Anunciada, 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 e a salvação chegou a nós. Amém? Se coloque de pé agora nesse momento. Queria que por um momento você mesmo refletisse na tua caminhada, na tua história, e você identificasse por coisas que você viveu quem Deus é. Porque assim era o povo. Quando Abraão declarou Jeová Jiré, ele tinha experimentado essa provisão. Moisés, quando estava com as mãos lá levantadas e o povo vencia, se ele baixava as mãos, o povo ia perdendo, perecendo. No final daquele texto, ele fala, o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. Feche os seus olhos e por um instante reconheça quem Deus é na tua vida, na tua história. Na tua vida, na tua história. Deus já te curou? Feche os seus olhos. Deus perdoou os teus pecados. Ai, aquele dia que você sentiu limpo. Aquele dia que você sentiu o sangue de Jesus passar na tua vida. E aquele passado tenebroso ficou para trás. E Ele te deu vestes alvas, alvas. E ainda aquele dia que Ele te chamou para ter o privilégio de fazer parte do ministério do Senhor, de ser talvez um pregador, um evangelista, um levita. O Senhor te curou. Ele é a cura. Ele é aquele que concede o desejo do teu coração. Você estava tão sozinho e hoje você pode dizer, eu tenho uma família, eu tenho um lar. Aleluia. Deus é teu Pai.
aquele pai que se o filho pede pão, ele não vai dar pedra. Aquele pai que cuidou de ti, aquele pai que te abraçou, aquele pai que te curou. Quem Deus é na tua história? Na tua história. Aleluia, Jesus. Jesus, Ele passeia aqui no nosso meio. Ele está ouvindo o que você está dizendo que Ele é. Oh, Tu és Jesus. Tu és o nosso Salvador, Jesus. Tu és aquele que naquela cruz pagou pelo meu pecado, pelos nossos pecados. Tu és Jesus, o nosso Salvador. Tu és Jesus, o nosso Senhor. Oh, Jesus, porque hoje não queremos mais a nossa vontade, mas a Tua, Jesus, a Tua, porque Tu tens planos de paz e não de mal. Jesus, nós vamos fazer algo para nós aprendermos a praticar isso que nós ouvimos hoje. Quero que vocês façam grupos de mais ou menos 7, 8 pessoas. Se precisar arrastar a cadeira, pode arrastar, e que vocês fiquem juntos, que vocês de maneira que consigam ver uns aos outros. Talvez você está numa fileira, você vai virar. Talvez você vai fazer um círculo. Se reúnam agora em no máximo 7, 8 pessoas. Façam grupos. Pode sair do seu lugar. Vão ficar de pé mesmo, de pé. Tá bom? De pé mesmo. Só que de maneira que vocês consigam se ver. De maneira que possam se ver e ouvir o que vai ser declarado. Cada um agora do grupo vai começar por alguém e depois a pessoa do lado. O que é para a gente fazer, pastora? Você vai confessar com a tua boca o que você crê no coração, mas você vai confessar com a tua boca uns aos outros o que Deus é. Talvez você vai dizer Deus é Pai. Talvez você vai dizer Deus é Santo. E quando essa pessoa do seu grupo falar, essa pessoa vai falar para os outros do grupo. Lembra que os anjos estavam falando uns aos outros? Você vai falar uns para os outros. Essa pessoa falou, lançou no grupo isso que Deus é. Todos vão falar uns para os outros isso que essa pessoa falou, entendeu? Todos. Quando todos falaram uns para os outros, o próximo do lado vai dizer Deus é. E todos vão declarando. E queridos, deixa isso encher esse ambiente, deixa isso encher a tua vida. Esse poder de declarar quem Deus é. Eu creio que coisas vão acontecer aqui hoje, amém? Vamos lá, alguém do grupo começa e falem uns para os outros. Deus é Pai. Deus é maravilhoso. Deus é vida. Deus é santo.
Precisamos publicamente do céu e da terra. Precisamos reconhecer que começamos a essa força poderosa de Deus, glorioso que é maravilhoso. Quando ele ia dar eternidade, é maravilhoso como ele vai ter os mortos, as pulares da eternidade. É o príncipe da paz, Pai, eu quero que se deve para isso, podemos servir, Pai, por toda a eternidade e eternidade. Estaremos começando porque no seu Pai, dia após dia, Pai, testando todas as coisas, Pai, conhecendo, Pai, em todas as terras, Pai, Senhor. Amém, igreja? Desafio você a essa semana compartilhar com alguém um testemunho da sua vida de uma maneira informal. Dizer assim, olha, eu já te contei isso que Deus fez na minha vida? Você já sabe essa parte da minha história? Compartilha com alguém. Gente, o poder de um testemunho é muito forte. Tem testemunhos, às vezes, que a gente cita aqui, acho que a pessoa nem sabe que aqui em Foz do Iguaçu, nessa igreja, está sendo contado o testemunho, porque é um relato de alguém que viveu algo pessoal com Deus, experimentou do seu poder. Então, compartilha essa semana. Quem aceita o desafio de compartilhar com alguém? Algo simples. Dizer, olha, eu quero te contar. Aquela vez eu estava precisando isso e Deus proveu. Contar um testemunho, talvez da sua família. Vamos, igreja, em nome de Jesus. Ser uma igreja que proclama as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua luz. Amém? Amém.